Bom, vamos agora falar de ferramentas do Excel. E nós vamos começar com as ferramentas teoricamente mais simples, mas não menos úteis. Essa primeira aula sobre ferramentas, vamos falar sobre as ferramentas classificação e também sobre a ferramenta filtro. Vamos começar nesse primeiro passo com classificação. O que seria a ferramenta classificar do Excel? Essa ferramenta ela fica em dois lugares. Ela fica na guia dados, onde ela tem aqui, ela ocupa um espaço maior. E ela também aparece lá na guia página inicial, aqui na classificação, e também tem um filtro, tá? Nós vamos usar a guia dados para falar sobre ela, ok? Bom, essa ferramenta ela tem três botões, perceba. Ela tem um botão que se chama classificar, que é o botão que abre a ferramenta e que traz aqui todas as possibilidades, mas nós temos também outros dois botões que funcionam como atalhos para que a gente possa utilizar essa ferramenta. Como que eu aplico essa ferramenta, né? Vamos lá, muita gente na hora de trabalhar com a ferramenta classificar acaba tomando cuidados que são desnecessários. Por exemplo, tem gente que na hora de classificar um relatório seleciona o relatório inteiro. Preciso disso? Não, não preciso. Em contrapartida, tem gente que na hora de aplicar a classificação faz algo muito errado, que é o quê? Selecionar a coluna que quer usar para classificar. Bom, por que eu não posso fazer isso? Quando eu seleciono um intervalo de célula, ou seja, mais de uma célula, o Excel entende que eu estou dizendo a ele que eu quero aplicar uma classificação somente nesse intervalo selecionado. E se eu aplicar uma classificação agora, somente esse intervalo selecionado será classificado, ou seja, todo o restante do relatório perde referência com essa coluna, certo? Muita gente já perdeu o relatório por conta disso. Tome muito cuidado. Bom, sabendo que não pode selecionar uma coluna e que não é necessário selecionar o relatório por inteiro, como então eu posso utilizar a ferramenta classificar? Bom, por mais incrível que isso pareça, basta selecionar uma célula dessa coluna que você quer usar para classificar. Por exemplo, eu quero classificar o meu relatório por ordem alfabética de cliente. O que eu devo fazer? Selecionar um cliente, ou até mesmo o cabeçalho, tanto faz. Fazendo isso, e indo lá na guia dados, lá naquele botão de A a Z, ele vai aplicar a classificação para mim. Veja, se eu tivesse selecionado o corpo do relatório, né, um nome, e tivesse feito também clicado nesse mesmo botão, funcionaria. Veja, de A a Z, de Z a A. E veja que todo o relatório acompanha esse movimento, né? Então eu não perco referência com nada aqui. Isso é muito importante. Bom, primeiro passo, ok. Já aprendemos que essa classificação pode ser feita e só um detalhezinho. Não vamos aqui nos apegar à letra, né, de A a Z e eu ter classificado por cliente, que também é a letra. Eu posso fazer isso com números de A a Z e posso fazer isso também com datas de A a Z. Beleza? Bom, vamos agora a um segundo passo. Como utilizar a ferramenta num todo? E quando eu quero aplicar uma classificação mais complexa, né? Porque aqui é uma classificação onde eu levo em consideração apenas uma coluna, correto? Eu agora quero levar em consideração mais de uma coluna. E quero também aplicar uma classificação levando em consideração a cor da célula. Isso é possível? Sim, isso é possível. Para essa segunda parte, ou seja, para utilizar a ferramenta classificar, por também mais incrível que isso pareça, nós precisamos selecionar apenas uma célula do relatório, qualquer célula, e depois clicar no botão classificar. Quando eu faço isso, veja, ele seleciona todo o meu relatório e ele já entende que o meu cabeçalho é a primeira linha. E por que ele entende que a primeira linha é o meu cabeçalho? Veja que eu tenho um item que está marcado lá em cima, ó, meus dados contêm cabeçalho, certo? Se, por um acaso, no seu computador ele não estiver fazendo essa interpretação do cabeçalho, marque esse item e você vai perceber que ele logo interpretará o cabeçalho. Feito? Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Quero aplicar uma classificação onde ele leve em consideração dois itens ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é modo de dizer, né? Mas eu quero que ele classifique por forma de pagamento e eu já sei que tenho várias formas de pagamentos repetidas e depois eu quero classificar pelo valor, ok? Bom, como que eu faço isso? Vamos lá, classificar por, e aí eu vou levar em consideração aqui, forma de pagamento. Perceba que nesse primeiro campo ele traz o meu cabeçalho, né? Todas as colunas no meu relatório. Bom, quero classificar por
forma de pagamento. O que eu quero que ele leve em consideração nessa coluna? O padrão é que ele traga aqui valores das células, ou só valores, depende da sua versão. Mas, além disso, eu posso trabalhar com cor da célula, cor da fonte e também formatação condicional, ícones da formatação condicional. Nós vamos ver na sequência como trabalhar também com cores. Nesse primeiro momento, mantenham valores, né? Então, mantive valores. E do lado, como que eu faço a classificação? Eu tenho aqui de A a Z, de Z a A, e tenho também listas personalizadas. Podemos criar listas personalizadas, tá? Não é algo assim tão utilizado, mas se você quiser, consegue criar a sua lista e aplicar a classificação a partir dela. Bom, eu quero classificar de A a Z, mas eu não quero só classificar por essa coluna. Nós combinamos que, depois de classificar por forma de pagamento, faríamos uma classificação levando em consideração o valor, não é isso? Então, para que isso aconteça, eu preciso clicar em adicionar nível. E quando eu faço isso, ele cria mais um nível e aí vem e depois por. Perceba que é quase como se fosse uma frase montada aqui, né? Classificar por forma de pagamento, valores das células de A a Z e depois por. Vamos lá. Venda, que é a minha coluna do valor. Vou manter valores e quero do maior valor para o menor, certo? Os maiores valores eu quero acima. Vou clicar em OK. Ele vai aplicar a minha classificação e vamos ficar atentos ao que ele fez. Vamos lá. No primeiro nível, o primeiro grupo foi o grupo do cheque. Então vamos lá, grupo do cheque. No grupo do cheque, está aqui, do maior valor para o menor. O grupo do crédito, está aqui também, do maior para o menor, a mesma coisa para o débito, a mesma coisa para o dinheiro. Então, para cada nível, para cada grupo desse que ele foi montando na primeira classificação, ele criou um segundo nível de classificação, onde ele reclassifica aquele grupo colocando do maior para o menor. Ficou claro isso? Bom, vamos ao próximo passo. Eu quero agora aplicar um terceiro nível de classificação. Nesse terceiro nível de classificação, eu quero que quem está pintado de amarelo, quem tem o seu nome destacado de amarelo, eu quero que venha para a parte de cima do relatório. Eu então vou selecionar uma célula do relatório, qualquer uma, e vou novamente clicar no botão classificar. Quando eu faço isso, ele abre a tela de classificação para mim, está aqui. E eu agora preciso adicionar um nível. Eu quero, junto com você, pensar em como seria esse novo nível. Porque quando eu adiciono o nível, ele cai aqui na segunda posição. Então vem aqui, e depois por. E aí vem o nível de classificação. Eu quero classificar pelo cliente, certo? Bom, até aí tudo bem. Mas esse nível que eu acabei de acrescentar, ele será o primeiro, o segundo ou o terceiro nível? Combinamos que quem está pintado de amarelo viria para a parte de cima do relatório. Se ele vem para a parte de cima, ele tem que desconsiderar a forma de pagamento e tem que desconsiderar o valor da venda, não é isso? Então eu preciso mover esse nível, trazer ele para a primeira posição. E para fazer isso eu preciso primeiro selecioná-lo, está aqui, selecionado, e veja que nós temos duas setas que nos permitem mover o nível para cima ou para baixo. Eu vou jogar esse nível para cima. E quando eu faço isso, veja, o meu nível cliente passa a ser o primeiro. O que eu preciso modificar agora? Eu não quero classificar por valores, então eu vou modificar para a cor da célula. Mudei para a cor da célula e vejam que ele também monta uma frase aqui, né? Então ficou lá, classificar por clientes, cor da célula, sem cor da célula na parte superior. Não é isso que nós queremos, então eu venho aqui no sem cor da célula e vou escolher a cor amarela. Veja que ele já identifica que nessa coluna nós temos o amarelo. Se eu tivesse aqui mais cores, elas apareceriam ali disponíveis para mim. Vou selecionar o amarelo e aí fica assim, amarelo na parte superior. Vou clicar em OK e veja que agora quem está pintado de amarelo veio para a parte de cima do relatório. Os demais níveis de classificação continuam sendo obedecidos. Vejam, aqui eu tenho dois créditos no amarelo. Eles apareceram juntos do maior para o menor. E a mesma coisa aconteceu para os outros níveis também. Feito? Bom, é uma ferramenta teoricamente simples, mas que bem aproveitada pode facilitar a nossa vida. Vamos então à segunda ferramenta, que é a ferramenta filtro, que de certa forma está um pouco relacionado com a classificação. Tanto está relacionado com a classificação que dentro da ferramenta filtro nós temos a ferramenta classificar.
ok? Como que eu aplico o filtro, né? Não conheço o filtro ainda, Darlan. O que seria filtro? Filtro é a possibilidade que o Excel nos dá de ocultar em um relatório linhas que nós não queremos ver naquele momento, certo? Estou analisando um relatório, quero analisar, por exemplo, somente os clientes que me pagaram a cheque e dinheiro. Como que eu faço isso? É a ferramenta filtro que me permite fazer isso. Como que eu aplico o filtro no relatório? Meu relatório não tem filtro. Como que eu aplico? Vamos lá. Primeiro passo, não preciso selecionar o relatório inteiro. Não preciso selecionar a linha do cabeçalho. Não preciso selecionar a linha da tabela. Basta selecionar uma célula no meu relatório. E quando eu clico em filtro, na guia dados, ele aplica o meu filtro, certo? Bom, filtro aplicado, eu quero agora saber como que eu uso esse filtro. Vamos lá. O filtro ele é muito simples de ser utilizado, está aqui. Quando eu clico no filtro de uma coluna, ele de imediato me mostra todos os valores dessa coluna, certo? E vejam que todos os valores aparecem com uma caixinha que me permite marcar e desmarcar. O que eu não quero que apareça, eu desmarco. O que eu quero manter, eu deixo marcado. Quando eu clico em OK, ele filtra o relatório, ocultando aquelas linhas que nós não queremos ver no momento. Feito? Apliquei filtro em uma coluna. Posso aplicar em mais ao mesmo tempo? Sim, posso. Imaginem, eu quero agora analisar somente os clientes que me pagaram a cheque e a dinheiro. Vou clicar em OK. Ah, mas só quero os pessoa física. Tiro o PJ? OK. E assim eu posso aplicar vários filtros no meu relatório. Uma dica para você que está utilizando a ferramenta filtro e tem dúvidas em determinados relatórios se o filtro está ou não aplicado, tá? No lado esquerdo, lá no cabeçalho de linha, você vai perceber que quando o nosso relatório tem um filtro aplicado, o número do cabeçalho fica pintado de azul, certo? Isso é uma dica para quando você recebe um relatório, tem muitas colunas e fica naquela dúvida se tem ou não filtro aplicado, ok? Bom, como que eu faço para limpar os filtros aplicados, né? Eu posso vir no próprio filtro e dizer que eu quero selecionar tudo, ou, se eu quero tirar todos de uma única vez, clicar no botão limpar. E ele então limpa todos os meus filtros. Bom, vamos a algumas informações importantes. Vamos lá. Logo abaixo tem um botão chamado reaplicar, certo? Imaginem a seguinte situação. Apliquei um filtro dizendo que eu quero somente PF e fiz uma alteração nessa coluna, colocando um PJ. Ou seja, eu tenho um filtro e tenho um valor que está fora do meu filtro, porque ele foi definido depois do filtro ser aplicado. Como que eu faço então? Vamos lá. Se eu clicar no botão reaplicar, ele vai pegar todos os filtros do meu relatório e ele vai aplicar novamente. E veja que nessa situação o PJ sai, porque ele está fora da minha regra, ok? Bom, filtro avançado é uma ferramenta que a gente só tem utilidade quando aplicado junto com macro. Filtro avançado sem macro praticamente não tem utilidade. Eu vou disponibilizar para você uma aula sobre como criar uma tela de pesquisa e aí a gente vai usar filtro avançado e macro. E nessa aula você vai ver o quanto é interessante trabalhar com a ferramenta filtro avançado junto com macro. Bom, passamos uma parte aqui da ferramenta filtro e vamos entrar agora em alguns detalhes bem interessantes. Vamos lá, eu vou tirar o filtro, limpar. Quero aplicar uma classificação no próprio filtro. Tem como? Sim. Veja que os 3 primeiros botões da ferramenta filtro são botões de classificação. Aqui eu posso classificar de A a Z, aqui eu posso classificar de Z a A ou até mesmo classificar por cor. Feito? Bom, outra informação importante. Posso filtrar por cor. E tem uma pesquisa que é muito interessante, que é a pesquisa do filtro. Eu costumo brincar dizendo que é o filtro do filtro, né? Então, por exemplo, eu quero todo mundo que tenha Maria no nome. Então, digito Maria e veja que nesse momento ele me traz somente pessoas que têm o nome Maria, seja no começo, no fim, enfim. Agora imagine se eu quero, por exemplo, somente pessoas que tenham Maria no início do nome. Eu então faço o quê? Lembra do asterisco que a gente usou lá na função proc x? Eu faço a mesma coisa aqui. Coloco o asterisco e esse asterisco determina: quero todo mundo que começa com Maria, independente do que venha depois. Quando eu clico em OK, ele aplica o filtro para mim. Um último detalhe a respeito da ferramenta filtro. Vamos lá, eu vou limpar
E se eu quiser aplicar um filtro com data, como funciona filtro com data? Olha como é interessante o filtro com data. Ele vai criando uma arquitetura dessa data. Ele traz o ano, o mês e quando eu abro ele me traz também o dia. Se fosse um campo de data e hora, ele abriria o dia em horas, em minutos e em segundos. Ou seja, nós conseguimos fazer um filtro muito detalhado no que diz respeito à data, né? Então eu venho aqui, desmarco o que eu não quero e depois marco somente as datas que eu quero. Certo? Ó, mês todo de julho e 3 dias de junho. Vou clicar em OK e é isso que ele vai fazer. Feito? Muito bem. Espero que essa aula tenha agregado algum conhecimento se você já usava a ferramenta e se você não utilizava, eu tenho certeza que vai utilizar, porque essas ferramentas são muito interessantes e facilitam sim a nossa vida. Ficamos por aqui e na próxima aula vamos falar sobre congelar painéis.